calma, porque aqui a gente não para, não. A matemática vai que vai com tudo, as turbinas ainda estão ligadas e a gente concluiu a aula anterior falando de porcentagem, verdade. E agora? Vamos mudar o penteado? Eu mudei o penteado hoje, não dá pra eu tô mais loura, ninguém percebeu, não? O meu que tá nervoso aqui, porque proibiram a venda da cera de cabelo, agora não pode mais usar cera de cabelo. Né? Mudando um pouquinho o penteado, a gente estava falando de estatística, mas finalizamos com um assunto bem usual, né? Que é a porcentagem. Então, para não ficar por menos, a aula de hoje, o assunto é porcentagem. E vou falar uma coisa, se fosse planejado os exercícios das aulas conectados com a aula seguinte... Mas professor Maurício. Mas não daria tão certo de quando a gente... Porque assim, a gente alinha as aulas são todas planejadas ali, aula tal. A sequência segue uma sequência lógica, mas falando assim, no exercício, na hora de organizar os exercícios, de colocar as questões... A última sempre puxa a aula que está vindo. Tem sempre um ganchinho, né? Sempre um link. Muito bom. Uma ligação. O assunto agora é um pouquinho de matemática financeira e isso aí a galera vai entender com certeza, porque se tratando de dinheirinho no bolso, todo mundo quer aprender, né? Então vamos lá, aula de número 87. Pega, garotada! E não acaba não. A matemática financeira na sua parte 1 e o assunto é porcentagem. E quando falamos de porcentagem, vem com a gente aqui, a porcentagem é o que mesmo? Afinal, o que é essa porcentagem? Eu sei que no exercício a gente falou que é por 100. É por 100? Por 100, estava lá no exercício, por 100. E aí? Porcentagem? Vocês sabem com propriedade dizer o que é a porcentagem? A porcentagem, então, é o assunto da aula de hoje. A gente inicia um pezinho na matemática financeira. A gente vai começar assim, bem simples, bem nível básico mesmo. Por quê? Porque a gente não quer que vocês tenham dúvida e queremos avançar o assunto com todos entendendo, tá? Então, vamos devagar e sempre, primeiro, entender o conceito de porcentagem. Olha lá. Na telinha, então, porcentagem, olha ali que bonitinho. Bom, a porcentagem, ela aparece com uma forma simbólica. Esse símbolozinho aqui, ó, ela é o nosso dia a dia, tá lá todo dia a gente vê alguma informação que traz isso aqui e ela é o quê? O que vai acontecer nela? Tá? Onde que eu vou enxergar a porcentagem? Se você pega, por exemplo, a embalagem do leite, você vai ver lá a porcentagem de concentração de sódio, de vitaminas. Se você pega a barrinha de cereal que você come, você olha lá atrás tem os valores percentuais de carboidratos, de vitamina, tudo que você vai olhar tem informações percentuais. Abri um jornal aqui, vou ler o jornal. Nossa, aumentou não sei o que em 10%, opa, aumentou 10%, tem mais 10%. Está no nosso dia a dia, a porcentagem está implícita. Tá, né? E onde a gente vê, olha aqui, ó, temos aqui algumas situações. Lendo o jornal, a revista, tem porcentagem? Tem. E assistindo TV no jornal, a gente toda hora, na rádio, escutando a rádio ele fala também. Se a gente for visualizar e consultar gráficos e tabela, tem porcentagem? Muita. No gráfico de pizza Acabamos a gente viu. Ver aqui, Acabamos de ver. Fazendo algum tipo de compra, tem porcentagem? Nossa senhora, aumentou o arroz, meu Deus, o tecido tá mais caro. O tecido. Tá tudo mais na indústria têxtil. Ei, e o que acontece é o seguinte, quer desconto? Quem é que não quer desconto? Professor Maurício, vai nas lojas e quer... Quero desconto. Quero desconto, eu quero saber se eu vou ser convidada por... quer desconto nas lojas, né? Principalmente a mulherada aí, vê aquele detalhe lá, né? Tudo... Até, só que tem o até, né? Aí tem que ficar cuidando, cuidar para não cair nessa, tá? A partir de. A partir de. Até 50% aí a gente entra, não tem nada com 50%, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas falou em porcentagem, principalmente no que se refere a rendimento, quem aplica dinheiro quer que renda o maior percentual possível. O desconto já quer também o maior percentual possível. Agora, quando cobra juro, aí a gente não quer que seja muito grande a porcentagem. Você lembra que no Rondônia Rural Show, nós conversávamos com, acho que era Emanuel, da empresa que fazia investimentos nas lotes, tudo, e ele dizia assim, ele falava bem assim, eu falei, a financiadora, né? Isso, aí eu perguntei bem assim, mas e aí a soja? Ele falou, cara,
daqui mais 2 anos, o ouro vai ser o café. Então a gente está investindo no café, quer dizer, com um retorno de até 70%, né, do valor inicial, podendo chegar até quase 200%, dependendo do solo. Eu falei, olha só, a projeção deles já em valores percentuais. Então, aí eu penso o seguinte, às vezes o produtor rural, ele não tem muito conhecimento da escola, do livro, mas quando o rapaz fala para ele de 70%, 100%, 200%, ele sabe, porque na prática ele sabe até mais do que às vezes a gente sabe, né? Porque na prática dele está ali no dia a dia. Verdade. Então, tudo envolve muita matemática financeira, principalmente no nosso cotidiano, na nossa vivência, né? Então, é para isso que a gente tem que se apropriar, para não ser enganado, não ser passado para trás e para cada vez entender melhor, tá bom? Vamos lá, então, olha lá na telinha. Quando a gente fala de reajuste de salário, quem não gosta, né? 3,48%, aumentou o salário do professor, que maravilha, né? Olha aí que beleza. Outra coisa. Desconto de 8% na semana do Natal. Opa, é bom. Também, todo salário mundo quer, aumentou, né? Teve desconto pro Natal, tá ótimo. Às vezes reajuste é bom, né? Se for do salário. Desconto também é bom nas compras para o Natal. Temos também a inflação de dezembro. Eita, aí já não é muito legal, não, né? calma Foi aí. de 0,87%. Situações como essa, então, envolvem uma razão especial denominada de porcentagem, certo? E antes de falar de porcentagem, a gente precisa realmente lembrar das razões, né? Principalmente as centesimais, porque se a gente fala de porcentagem quer dizer por 100, né? Esse 100 aqui está envolvido aqui, né, na porcentagem, tá bom? Razão é uma fração, né? Isso, razão é uma fração. A gente viu razão, a gente viu proporção e tudo mais, né? Bora então ver. vai ser uma fração por 100? Isso mesmo, olha lá. Numa chácara foram plantadas 50 mudas de graviola, uau, das quais 13 morreram. A razão entre o número de mudas plantadas que morreram e o total de mudas plantadas é dada pelo... Então a gente quer montar uma razão, né? E uma razão é o quociente, ou seja, uma divisão, certo? Certo. E quando a gente faz isso, a gente vai fazer o 13 é o total de plantas que morreram. Num total de 50 mudas que foram plantadas. Só que eu quero em porcentagem. Então é para ficar 100? No denominador sempre tem que ficar 100. Então a gente vai fazer por onde chegar em 100. O que o 50 precisa fazer para chegar no 100? Multiplicar por 2. Se eu faço isso no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Então 13 vezes 2, 26% é o mesmo que 26 por 100. Então eu lembrei, sabe de que aqui? Lembrei da aula de frequência relativa. Verdade. É só deixar o denominador igual a 100? Isso, é só a gente pegar e fazer o quê? Pegar o número que a gente tinha em absoluto, dividindo por 100 vai dar a porcentagem. Certinho? Certinho. Outra maneira de representar a porcentagem é por meio de um número decimal, né? Então, o número com vírgula também, na verdade, é tudo uma sequência, né? O percentual é o mesmo que o fracionário, que é o mesmo que o decimal. Então, do exemplo anterior, a gente tem 13 em 50 é o mesmo que 26 em 100, é uma fração equivalente, né? E isso nos dá 26%, que é o mesmo que 0,26. Certo? Certo. Então, quando a gente faz essa relação aqui de porcentagem com o número decimal, com o fracionário, essas são as maneiras que a gente pode representar um número percentual. Então quer dizer que se eu fizer uma atividade lá, então aí está em porcentagem, pode aparecer no gabarito em forma de fração, simplificada, 13,50. Pode aparecer a fração com 100 no denominador, número decimal, ou simbólico? Tudo isso. Mas melhor do que a teoria para você ter um entendimento maior e mais legal é a prática, né? Então vamos praticar? Bora. Olha lá na telinha então. Na hora do exemplo, vamos lá. 37%, o que ele quer? É 37 por 100. Por 100. Ou 0,37? Isso. 37 não dá para simplificar, né? Porque... Ou 0,37. Isso. Olha lá, agora 80%, fazer um de cada cor para não misturar. É 80 por 100, que é o mesmo que 0,80? 0,80, muito bom. Se colocar só 0,8, tá certo? Também tá certo, porque o zero, depois da vírgula, sem número nenhum, pode sumir.
14,5%. 14,5 por 100. Mas e no decimal? 0,145. 0,145? Por quê? Porque a gente tinha uma vírgula aqui e a gente vai dar 2 pulinhos por Para conta a dos esquerda, zeros, isso, né? muito Então, bom. pronto. A nossa vírgula era aqui, a gente deu 2 pulinhos e a vírgula ficou aqui. 250%. 250 Por 100. por 100. 250 por 100 a Corta, gente pode corta. cortar, né? E vai ficar como? 2,5? 2,5. Ó, a gente repete o número. Quantos zeros a gente tem aqui? Um só. Então a gente localiza uma vírgula ali. Por último, 0,7 por 100. Ih, esse amarelo quase não aparece, né? Ah, tá bom. Parece. Aham. O que a gente vai fazer? 0,007. Ó, a gente coloca o 0,7 aqui, vamos dizer assim, né? A gente pode, temos 2 zeros aqui, então a gente precisa dar 2 pulinhos com a vírgula. Pra onde? À esquerda. Então aqui e aqui, né? Então vai Isso. ficar 0,07. 1, 2, aí pronto, paramos aqui. São 2 zeros do 100, a gente dá 2 pulinhos com a vírgula. Beleza. Tá? 0,007. 007. É quase o detetive lá, 007. Beleza? Vocês conseguiram então entender como é que a gente pratica? Passando de número percentual para a fração, para o número decimal. Quem tiver na dúvida, é só dividir o numerador pelo denominador, que vai dar certinho. Joinha? Beleza. Fique atento então, fique esperto, vamos lá. Para calcular 1%, basta dividir por 100. Isso, 1% de alguma coisa é o mesmo que pegar aquele valor e dividir por 100. Cortando os zeros, ficamos com 50. o valor aí de 1% de 5 mil, né? Aí temos ali alguns detalhes importantes, olha lá. Sim, muito importante, até é bom anotar, né? Olha, isso aqui é praticamente um coraçãozinho da aula aí que nos ajuda bastante nas ideias, né? Olha lá então, anota, 100% é a mesma coisa que 1 inteiro. 1 inteiro. 200%. 2. 2, 303 3. e assim vai, em números inteiros, né? Porque 100% é 100 por 100 e todo número dividido por ele mesmo é 1. E aí, se você tiver lá um exercício, né, você fala assim, quanto é 100% de 280? 280, vai multiplicar por 1. 200% de 280, multiplica por 2. 300% multiplica por 3. Então, são detalhes que você precisa entender. Beleza? Beleza. Exemplo de número 1. Quem é maior, professor Maurício? 80% de 20 ou 20% de 80? Eita, peraí. E aí, galera, vocês aí? Maior. Quem é maior? 80% de 20 ou 20% de 80? O que vocês Aí acham? nós ficaremos numa dúvida cruel, né? Porque 80% é mais do que 20%. Só Mas que 80 é 20 maior que 20. é menor que 80. Será que é a mesma coisa? Bom, se for a mesma coisa, É coincidência. vai talvez... Nem sempre acontece assim, né? Ah, então eu já ia falar aqui. Então, será que eu posso fazer sempre? É porque, assim, às vezes nós alunos... 10% de 90 é o mesmo que 90% de 10? E aí? O que vocês acham? Agora você me colocou numa famosa sinuca de bico. Sabe como é que os gaúchos dizem? Sabe como é que os gaúchos dizem? E agora você me apertou sem me abraçar. Me apertou sem me abraçar. Eu como sou do sítio, do interior, a gente fala assim, fiquei numa sinuca de bico agora, tô de bico ali, não sei como é que sai. Mas assim, é interessante esse tipo de dúvida, por quê? Porque já corta aquele negócio. Ah, professor, então pode fazer sempre assim? Não, não é regra. Não é? Mas nesse caso específico aqui, é verdade. É verdade. Eles são iguais. Né? Então, vamos verificar? Vamos lá, vamos provar? Olha lá na telinha, então, vamos fazer junto com vocês. 80% de 20 e 20% de 80, né? Então, quando a gente fala de 80%, é 80 por 100. Quando a gente usa essa palavrinha D aqui, é vezes. É vezes. Aí a gente vai fazer vezes 20. E aqui embaixo a gente vai fazer os 20% D também, né? D, então é vezes 80. Beleza? Vamos lá? A gente pode cortar os zeros? Pode, né? Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Então ficamos com 2 vezes 8 só? 16. 16, porque dividido por 1 é o mesmo 16, né? Aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Ficamos com 2 vezes 8? 16. 16. Olha aí, então ficamos com o mesmo resultado. Vamos ver a outra, 10% de 90? Ah, 10% de 90? Vamos lá. Vamos lá. 10% de 90.
Corta, 90... corta. Ficou 9, né? E 90% de 10. de 10. Corta. Também deu? 9. 9. Será que sempre vai dar igual? Ixi! E aí? agora? Agora, José? Vamos testando aí, né? Vocês vão tirando suas conclusões. Você já pode, você que gosta de aventurar-se com coisas lógicas, você pode já pensando em como que eu posso trabalhar. Eu vou testar, quanto que é 15% de 50 e 50% de 15? Será que vai dar a mesma coisa? Né? Vamos agora estudar os acréscimos e descontos? Vamos lá. Você sabia, professor Maurício, que a inflação é o que mesmo? É um aumento persistente do preço de uma cesta de produtos em um país ou região durante um determinado tempo. Porque a inflação, a gente ouve muito falar, né? Mas o que é, né? Como se forma? De que maneira a gente consegue entender que está tendo inflação em algum país? Então é um aumento persistente, aquele que fica toda hora. Aumenta. É. Insiste. Em um determinado tempo, esse aumento é chamado de inflação. E é assim que se forma, porque tem que ser baseado em alguma coisa. Então, baseado em uma cesta básica. Uma cesta básica de produtos é o que eles fazem para ter essa conclusão, se está tendo ou não inflação. Então quer dizer que para ter inflação eu preciso olhar o conjunto todo. Porque às vezes, não é, nós temos na nossa região produtos chamados de produtos sazonais. Sim. E aí o que acontece? Às vezes... Por temporada, por período, né? Vamos ver um exemplo bem prático, o leite. O leite agora, nessa região, no nosso período de tempo agora, a gente compra até R$6. Mas já chegamos a pagar quase 10. Não é que... Não. É por causa do período. Né? Tem período que produz que está muito sol, está quente, não está chovendo, não tem grama. Nós vimos até na reportagem do sal. Lembra do sal? Que ele falou, não, agora eu tenho que aumentar com sal. Quando aumento com sal, eu tenho um custo maior, eu gasto mais. Então, o leite fica mais caro. Beleza. Só que tem um detalhe. Quando o leite está muito caro, aí pelo tempo... Tem um produto que está produzindo mais, esse produto baixa. Então, no final, no conjunto, a inflação, então é a soma de tudo. Isso. Eu achei que era só o aumento individual. Não. Porque às vezes a cesta não aumentou tanto porque um produto aumentou, mas o outro baixou. Aí tem aquele equilíbrio. Isso mesmo, né? E falando então de fator de aumento e fator de redução, é o que a gente vai estudar agora. Olha lá. Falando então de fatores, né? São acréscimos ou são descontos percentuais e a gente vai trabalhar com isso com vocês. O fator de aumento está relacionado à multiplicação, né? Assim a gente vai fazer os cálculos usando as porcentagens, tá? Então, se tivermos, por exemplo... Um aumento de 30%. É a mesma coisa que multiplicar o preço por... 1,3. Ou seja, é o 100% do produto mais os 30%. Então já transformado, já 100 por 100... mais 30%, Isso, que dá 130 por 100. Se eu tiver um aumento de 16? 1,16. Um aumento de 5? 1,05. Então, o fator de aumento sempre vai ser 1 mais i. Esse 1, né, já é o nosso fator de aumento acrescentado da taxa percentual que está sendo relacionada. Por exemplo, se eu tenho 30%, que é 0,30, né, que a gente viu, 30 por 100... é o mesmo que 0,30. Somados ao 1 do fator de aumento, né, que é o 100%, temos aí 1,30 ou 1,3, tá bom? Então, se eu for comprar algum produto e tiver lá, né, se você for parcelar, vai aumentar 15%. É só pegar esse valor e multiplicar por 1,15? Isso mesmo. Já aumentou 15%. Já aumentou 15%. Entendi. Beleza? Agora, os descontos, né? Se a gente tiver um desconto de 20%, aí tu vai multiplicar por 1,20? Não, porque descontou, diminuiu. Então é a mesma coisa que pegar 1,20 e tirar o 0,1, né? Não, 1, peraí, professor. 1 menos 0,20. Isso, 1 inteiro menos o 0,20. Que vai dar, então, o 0,80. Ali é a mesma coisa, uma redução, então, agora de 15%. Então, é 1 inteiro menos 0,15, que é o 85. E um desconto de 8%. 1 inteiro menos 0,08. Isso. Que vai dar o 0,92. Certinho? Nesse caso, a gente tem, então, o fator de redução, que é o nosso 1 do 100% menos o i da taxa em questão. Isso. E com essa regrinha, tanto para o fator de aumento como para o fator de redução, você já fica mais eficiente.
Por quê? O que nós fazíamos antes? Eu lembro que eu sempre fiz assim. Eu calculava quanto era 20%, aí eu ia, pegava o valor original menos o valor que eu encontrei. Agora eu já sei que é só multiplicar por 0,8, já tenho o fator reduzido, já o número reduzido. E claro, né, conhecemos os valores antes e depois do desconto ou aumento, e se a gente não sabe o percentual? Se a gente conhece o valor antes e depois, a gente consegue também. Faz uma regra de 3, dá pra fazer fazer? uma divisãozinha também, né? Ah, dividindo. Ó, para encontrarmos o preço com desconto, usamos a operação de multiplicação. Agora, então, a gente vai usar o quê? A divisão. Fazer o processo inverso. Olha a só que operação legal. inversa, né? Então, exemplo 2. Numa liquidação, o preço de uma mercadoria passou de R$20 para 18. Qual foi a taxa percentual de desconto? A do reais. Esse foi o valor em R$2. dinheiro, né? Ah, Mas o que isso representa? Aí a gente pode fazer de várias formas, né? Fazer a divisão, fazer a regra de 3, que o professor Maurício falou, né? Então, olha lá, quando a gente não sabe o percentual, a gente consegue descobrir se tivermos o valor final, o valor inicial. Então, se a gente dividir o valor final pelo valor inicial, a gente também tem, né? Então, ele passou de 20 para 18. Então, o valor inicial era 20. É 20. E o valor final? É 18. 18. Então, eu vou dividir 18 por 20? Isso. Pode dividir financeiramente ou não, né? Se botar 18 por 20 também dá. É. Esse monte de zero ali depois. Eu acho que complica, né? Vamos deixar sem? Melhor, deixa né? só o 18. Yes, pode ser. Tirar a vírgula também. Beleza. 18 por 20, vamos ver. Bom, vai dar 0, aí vai ficar 180 por 20. 0,90. 0,9. É por causa que o 20 se a gente acrescentar aqui um zero, vai ficar 180 em 200, né? Vai dar 90 por 100. Isso. E aí a gente já pode fazer até já chegar na porcentagem já direto, né? Podemos fazer assim? 20 é 100%, então 18 é... Para chegar no 100% aqui, Dá né? 5, vezes 5. Isso. E aqui também, né? Vezes 5. Então vai dar 90 por 100. 90 por 100. por 100. Só que aí a gente vai cortar aqui os zeros, né? E a gente vai ficar com 9 em 10. 9 em 10 é o mesmo que 0,9, né? Mas ele quer a taxa percentual, né? A porcentagem. Então, se é 90, então reduziu 10%. 10%, né? Se a gente tem aqui, ele quer saber a redução, a taxa do desconto, né? Então é 100% menos 90%. Aqui já estava, podia deixar já em porcentagem aqui, né? Sem cortar aqui. Aqui já é o 90%, né? 90%. Então, se a gente descontar o total do valor, a gente vai ficar apenas com 10%. O desconto, que foi... Beleza. Isso. Que dá para fazer também, então, pensando nisso, né? Lá em cima, no vez de 18, usar só o 2. 2 em 20. Já dava os 10% direto. Diminuía os valores. Pode ser também. Olha só, tá vendo? E eu acho muito legal a porcentagem porque existem milhares de caminhos que te levam para o mesmo lugar, para a mesma resposta. Vamos de exemplo número 3 e agora? Uma loja vendia uma saca de farinha por R$80. Decidiu reajustá-la para R$96. Vamos fazer essa com regra de 3? Vamos. Pode ser, né? Vamos. Por exemplo, a gente pode dizer que 80 era o 100%? Ele quer saber do aumento só, aí né? já vamos pegar o aumento. Quanto foi o aumento? R$16. R$16, né? Porque 96 menos o 80 que foi reajustado, nós temos X. Podemos fazer assim? Pode fazer assim também. Aí esse jeitinho aqui de valor final pelo inicial também dá resultado, dava certo. tá? Então é muita maneira que a gente chega no mesmo lugar. Vamos lá. 80 vezes X. 80x. 80x. 16 vezes 100. 1.600. 1.600 dividido por 80. Corta um zero. Corta o zero. Ficamos com 160 por 8. Dá 20. Isso, 16 por 8 vai dar 2. Mais um zero. 20 já está em porcentagem, né? 20%. Então, o aumento que teve já foi de 20%. Se eu pegasse 16 dividido por 80, também ia dar, não é? Isso mesmo. Ia dar 0,2. Só que aí, multiplicando por 100, né? 20%. Joinha? Beleza. Então, a gente pode concluir, então, com isso tudo que, para encontrar o percentual de aumento ou de redução em um valor, basta dividir aqui, ó. Foi o que a gente falou lá naquele primeiro exemplo. Valor final pelo valor inicial.
Fácil, né? Facinho. Facinho, facinho? Gostei. Beleza, Gostei. beleza? Gostou? Então, Gostei. trabalhar com porcentagem é muito tranquilo, porque como a gente disse, o professor Maurício afirmou, a gente tem muitas possibilidades de resolução. Podemos fazer com regra de 3? Podemos. Podemos fazer assim, usando o valor final? Tá inicial? bem. Podemos. Às vezes já dá o percentual e quer o valor, às vezes dá os valores final e inicial e quer o percentual, vai depender muito do exercício em questão, né? E aí, não sei se vocês perceberam o detalhe do exemplo 2. Volta só um pouquinho no exemplo 2. 2, 2, Ó, 2. Olha só, nós usamos o valor real, né, 18 e 20, e achamos aqui o valor, o percentual do produto. Agora ele custa 90%. Quanto que reduziu? Bom, se era 100 e estou pagando 90, reduziu 10%. No exemplo 3, nós usamos só o número de aumento, R$16. Já 16 já foi o aumento, já. Já achamos os 20% direto. São estratégias, são detalhes que você escolhe e você faz. É a tomada de decisão, certo? Muito bem, muito bem. Então a gente conclui, né, que é fácil, claro, né, mas a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, na realidade? Com Podemos, certeza. então? Eu vou ser lesado agora? Eu vou comprar um produto. Eu vou ser lesado? Não. Não. Então, para finalizar com chave de ouro a nossa aula, é hora da etnomatemática, porque aqui a gente gosta de aplicar na vivência do aluno, no que vocês né, trabalham aí, auxiliam os pais de vocês no dia a dia, no cotidiano. A gente não deixa sempre assim no abstrato e traz sempre para o concreto. Vamos lá então, hora da etnomatemática. Olha lá um exemplo. No novo preço mínimo para a saca de café de 60 quilos em Rondônia, durante a safra de 2021 e 2022, é estabelecido, passa a valer aproximadamente R$ 270, tanto para Rondônia como para o restante do país. Se seu preço aumentar 20%, quanto passará a custar? Estamos em 2023, né? Já estão aí especulando que vai haver um aumento no preço do café, na safra do café. Se esse aumento for de 20%, quanto passará a custar a saca do café? E a gente pode fazer até pelo raciocínio lógico, né, professor Maurício? Que quanto é 10% de 270? É 27. Né? 10% é o mesmo que mudar a vírgula de lugar. Então, 10% de R$270, a gente já pode dizer que é 27. Então, 20% é o dobro, não é? 20% de 270 é dobrar aquilo ali, ou seja, 54, né? Então, 54 já é o meu aumento, né? Aí é só somar com 270? Só somar. Ah, então pronto, né? Vai dar... Vocês viram que 30, fácil? Vai dar 324 reais. Então, porque ele está perguntando quanto passará a custar, porque ele já deu o percentual, né? Então, 270 mais os 54 aí, que foi o aumento de 20%, né? Então, vai dar quanto? 324 reais passará a custar a saca do café? É, né? Isso. Isso mesmo. Olha aí, que simples, né? Beleza? Mais um exemplo? Vamos ver mais um? E aí? Uma mercadoria que custa R$60 deve sofrer um aumento para R$72. Qual será a porcentagem de aumento? Fazer valor final pelo valor inicial? Pode ser. Ou regra de 3? Regra de 3. É, A gente faz o que a gente quiser. Aí o aluno fica assim, professor, mas qual que é o mais fácil? Uai, o mais fácil é aquele que você sabe fazer. Eu prefiro regra de 3. Eu adoro regra de 3, porque eu acho que vai... Eu também. Só que eu tinha um detalhe, né? Eu estou mudando a partir de hoje. Eu gostava de fazer com o valor final, que estava ali mesmo. Agora eu já sei que se eu diminuir fica mais fácil. Não, já pega o valor do aumento ou do desconto em si, né? Por exemplo, 60 era o 100%. Quanto que aumentou? R$12. Então 12 vai ser o que eu quero descobrir. Já vou fazer diretão, né? 60 vezes X. 60x. 100 vezes 12. 1.200. 1.200, muito fácil. 1.200 dividido por 60 já vai ser o meu percentual de
aumento. 20%. X vai ser igual, corta, 120 por 6. 20. 20% da mesma maneira que foi feito naquele exemplo lá. Ah, mas eu acho que se usar valor final e valor inicial não vai dar certo, não. Tem que dar, né? Quem é o valor final? É 72. E o valor inicial? É 60. Divide. Vai ficar 1, sobra 12,01,2. E 1,2. Aí é o inteiro, tira o 100%. Vai ficar só 0,2. E 0,2 é o mesmo que 20%. É verdade. Beleza? Legal, né? Olha aí quantos exemplos a gente fez e vocês viram que a gente pode fazer. Tanto usando a regra de 3, valor final pelo valor inicial, a gente pode usar o raciocínio lógico, a gente pode usar tantas maneiras, né? A porcentagem é isso, tem esse leque de auxílio, leque de informações e muitas maneiras a gente pode resolver. Meu pai mesmo, professor Maurício, pouco teve estudo assim de escola, mas quando se tratava de... Meu pai teve mercado, né? Então tudo que ele fazia lá, ele fazia assim uma prática só na experiência, no raciocínio lógico e na vivência dele, né? E então, eu acredito. Muita gente tem já essa habilidade com a matemática financeira, né? Você também pode adquirir. Então a gente vê ali vários caminhos de se chegar ao mesmo resultado. E a pergunta de sempre é, qual que é o mais fácil? Olha, de verdade mesmo, nós não temos como dizer assim se existe ou qual deles é o mais fácil. Porque para alguns, um jeito é mais fácil. Tem aluno que prefere, e eu acho isso interessante, tem aluno que prefere usar fórmula, prefere usar regra. Então, valor final dividido por valor inicial. Tem aluno que faz de cabeça, não tem regra. Você pergunta, o que você fez? Eu peguei aqui esse com esse. Falei, é a mesma coisa, só que você fez de cabeça. Tem outros que já preferem fazer regra de 3. Né? Eu, particularmente, durante muito tempo, fiquei engessado na regra de 3. E assim, sempre trabalhando com o valor que estava lá. Eu nunca fazia essa diferença. Regra de 3 é um barato, né? É muito prático, é muito prático, bom. Né? Claro que a gente viu na aula lá que existe a direta, existe a inversa, então a gente tem que tomar esses cuidados. Não, mas na porcentagem é tudo direto. Direto. Multiplica sempre cruzado. Por isso que eu gostava, porque assim, no dia que interpretar, o professor falou uma vez para mim assim, é tudo direto. Eu falei, porcentagem, tudo direto. Eu já montava e Gostei. X. E vamos de brincando com os números? Antes de finalizar a nossa primeira aula de matemática financeira, a gente dá aquela brincadinha descontraída. Olha lá. A pergunta é, bora ver, uma charada. Quantas vezes podemos subtrair 5 de 25? Tem hora que eu não sei se esse negócio tá com graça ou tá certinho ou tá de verdade verdadeira. Charada! Quantas vezes podemos subtrair 5 de 25? Quantas vezes? 5 Fala aí. vezes 5? Fala aí. 5 vezes 5? 5. Quantas vezes podemos subtrair 5 de 25? Tem uns que a gente pensa que é simples e às vezes não. E às vezes é mais simples do que a gente imagina. E às vezes não é tão simples, né? A da última aula, a dos dias, não era tão simples como parecia. Até porque tem um detalhe. Lógica é lógica. Óbvio é óbvio, não é óbvio, não é lógico. Não é. Então vamos finalizando a nossa aula. Olha aí, nem tudo que é óbvio é lógico, né? Não. A gente já falou, a matemática ela é lógica, mas nem sempre é óbvia. Mas então, eu tô pense preocupado. bem quantas vezes podemos subtrair 5 de 25. Não, mas acho que tá bem simples. Tá bem simples? Só que eu já tô preocupado, porque... Preocupado assim, né? Preocupado e alegre. Progressão geométrica, estatística... Para a unidade 3? Geometria... Uou, então eu vou me encostar aqui. Aí tem... Cuidado com a bola, é uma bola, uma esfera. Não, mas aqui tem uma parede. Cara, e agora foi estatística, agora vai matemática financeira. Essa unidade 3 tá maravilhosa. O que nós ficamos em função na unidade 2... Nós passeamos na 3. Variamos na 3, né? Muito bom, legal. Então, gente, ficamos por aqui. Primeira aula de matemática financeira, uma delícia, tá no papo. E aquele muito bom. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.